Dezembro é um mês muito especial, porque é um mês que a gente tira esse mês para trazer algumas ministrações para a igreja. Na verdade, ministrações que nos leva a gerar fé em nossos corações, porque nós entendemos que Deus é um Deus de ciclos. Ele fecha um ciclo, começa um novo ciclo, e nós entendemos que toda virada de ano, nós estamos encerrando um ciclo e começando um novo ciclo sobre as nossas vidas, amém, amado? E essas palavras de dezembro que a gente ministra, são palavras específicas para que o próximo ano, dentro de tudo aquilo que você já recebeu através de Jesus na cruz, você possa experimentar o melhor de Deus sobre essa terra. Domingo passado nós ministramos sobre o princípio do primeiro, o princípio das primícias. Amado, esse é um dos princípios mais poderosos que existe na Bíblia, que faz toda a diferença na vida da gente. Nós ouvimos aqui vários testemunhos domingo passado, e hoje a gente quer trazer uma palavra que completa isso. Um tempo atrás, eu ministrei uma palavra na igreja, e eu pedi para a igreja fechar os olhos. E eu queria fazer isso com você de novo agora. Feche os seus olhos. Como vai estar a sua vida daqui 5 anos? Qual carro você vai estar usando? A casa que você vai estar morando? Você vai estar casado? Vai ter outro filho? Você vai fazer aquela viagem? Como é que vai estar o seu ministério? Você vai continuar sentado na cadeira mais 5 anos? Como é que você vai estar daqui 5 anos? Queria que você imaginasse a sua vida agora assim, daqui 5 anos. Você que é solteiro, imaginasse a sua vida casado. Você quer ter um filho, imaginasse você brincando com o seu filho. Talvez você já imagina que Jesus daqui 5 anos vai voltar, você já vai estar na glória com Ele. Não sei. Usa a sua imaginação. Imaginou? Agora tira uma foto dessa imaginação que você está aí agora. Tira uma foto e guarda no seu coração. Amém? Pode abrir os seus olhos. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Depois você vai entender melhor. Provérbios capítulo 4, verso 20 a 23, diz assim: Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina os teus ouvidos para as minhas instruções. Vamos ler a versão de vocês, coloca de novo, 20. Meu filho, escute o que eu digo a você, preste atenção nas minhas palavras. Presta atenção, irmão. Quando você pega algo na Bíblia e o próprio Deus está dizendo assim, presta atenção no que eu estou te falando, é porque nós devemos considerar. Verso 21. Nunca as perca de vista, o que? A palavra. Guarde-as no fundo do coração. Por quê? Pois são vida para quem encontra e saúde para todo o seu corpo. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. O Senhor está declarando que a sua palavra é saúde para o nosso corpo. Nós achamos que saúde para o nosso corpo é academia. Nós achamos que saúde para o nosso corpo é uma boa alimentação. Isso tudo faz parte. Mas sem a palavra de Deus, não tem saúde. A palavra de Deus disse que saúde para o nosso corpo é nos atentarmos para a sua palavra. E ele continua dizendo assim, ela não se aparte dos vossos olhos. Irmão, o texto começa dizendo assim, presta atenção, meu filho. E ele vai dizendo assim, é saúde para o seu corpo, e não se aparte dos teus olhos.
A Bíblia diz para nós nos atentarmos. E atentar para alguma coisa, para a palavra, parece ser fácil. O que significa não se apartar da palavra dos nossos olhos? É ter a palavra de Deus diante de nós, é ver a palavra de Deus, é contemplar a palavra de Deus. Eu confesso que eu vou ficar um pastor velhinho, trazendo Bíblia para a igreja. Ah, tem Bíblia no celular? Tem, mas no celular tem tanta coisa, irmão. Até você chegar na Bíblia no celular, você passa por tanta coisa antes. Você olha a mensagem do WhatsApp antes, você olha o Cartola, quantos pontos foi feito no Cartola. Você olha o grupo, não sei de quê. Eu vou ficar velhinho, olhando para a palavra. Eu não sei porque os crentes não trazem mais Bíblia para a igreja, irmão. Que está dizendo para a gente se atentar, é saúde. Quantos aqui quer saúde para o seu corpo, amém, irmão? Eu já ministrei aqui que depois da salvação, a coisa mais importante que tem nessa terra é saúde. Contei até a história do amigo do Denilson, mas não vou contar hoje não. Ver a palavra, o que significa ver a palavra, que está querendo dizer aqui? Ver a palavra é criar uma imagem em nosso coração daquilo que ela declara. Fala assim comigo, criar uma imagem no nosso coração daquilo que ela declara. Quem repetiu comigo só foi umas 10, agora todo mundo vai repetir comigo. Tem gente que fala, repete assim comigo, ó. Criar uma imagem. Se pedir ela para falar de novo, ela não sabe o que ela falou. Fala assim comigo. Criar uma imagem em nosso coração do que ela declara. Isso é meditar na palavra, isso é ver a palavra. Toda vez que você ler a palavra, Deus está mandando você criar uma imagem daquilo que ela está declarando. E o texto continua dizendo que nós devemos guardar essa imagem no íntimo do nosso coração. Guarde a palavra no íntimo do seu coração. Eu vejo um monte de crente papagaio. O que é crente papagaio? É crente que fica declarando, eu sou mais do que vencedor. Não, eu tomo posse, não sei o quê. Mas ele não tem a palavra no coração. Não resolve. Não vai dar certo. Me perdoe. Enquanto você não declarar a palavra, enquanto você não criar uma imagem e guardar no seu coração, a palavra não vai ter efeito sobre a sua vida. Quando você fizer isso, a Bíblia está dizendo que o resultado será vida e saúde para o seu corpo. Vida e saúde para o seu corpo. O nosso coração, a Bíblia diz, precisa ser guardado. Por que, pastor, que o nosso coração precisa ser guardado? Porque dele procede as fontes da vida. Dele procede a saúde e a vida. Então a Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Mas também do nosso coração procede doenças e enfermidades. Porque ele é a fonte de tudo. Escuta. Muito antes de uma doença se manifestar no seu corpo, ela já existe no seu coração. Muito antes de qualquer coisa se manifestar em você, ela já existe em seu coração. Lucas capítulo 6, verso 45. O homem bom tira boas coisas do tesouro que está no seu coração. O homem mau tira coisas más que está no tesouro do seu coração. Porque a sua boca fala daquilo que o coração está cheio. Não, isso aqui merecia um uau, hein? Uau! Entenda. Tudo aquilo que você fala está cheio o seu coração. Domingo passado nós acabamos de pregar uma palavra poderosa aqui. Quando eu estava ali na porta, o pessoal estava falando de futebol. Uma turminha.
Por quê? Porque o coração está cheio de futebol. Como pastor, eu esperava que as pessoas estivessem compartilhando aquilo que elas ouviram. Mas a nossa boca sempre vai falar o que está cheio dentro do nosso coração. Por isso eu quero te convidar nessa noite a ver coisas maiores. Fala assim comigo, veja coisas maiores. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, veja coisas maiores. Mas eu preciso te dizer ainda algo muito poderoso. Tudo que você vê acontecendo ao seu redor procede do seu coração. Tudo que está acontecendo lá na sua casa, tudo que está acontecendo no seu trabalho, tudo que está acontecendo na sua vida, procede do seu coração. Se está acontecendo algo em sua vida que você não está contente, se está faltando provisão de Deus na sua vida, se você está vivendo uma crise conjugal, se a sua família está disfuncional, e você não se vê como um homem ou como uma mulher abençoada, se você não se vê tendo uma vida daquela que você deveria ter, como aquela que você fechou os olhos imaginando daqui 5 anos, saiba que muito antes de tudo isso acontecer, uma imagem foi gerada no seu coração. As coisas que nós vemos se originam no coração. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o coração é a fonte de todas as coisas. Isso é muito sério. Por isso a Bíblia diz para a gente guardar o nosso coração. Se você não gosta do que você está vendo na sua vida, se está alguma área da sua vida você não gosta daquilo que você está vendo, deixa eu te falar, você precisa então mudar o seu coração. Você precisa entender nessa noite como funciona o coração. Pastor, como que o coração funciona? Quando nós falamos em como funciona o coração, nós precisamos ir para aquele que criou o coração. Quem criou o coração foi o Senhor. E nós precisamos voltar na Bíblia, aonde ela fala do coração. E a primeira menção de coração na Bíblia, e você precisa entender que toda a primeira vez que é mencionado alguma coisa na Bíblia, isso dá sentido para todas as outras coisas das Escrituras sobre aquele tema. E aonde está a primeira menção de coração na Bíblia? Presta atenção, irmão. Gênesis capítulo 6, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Até agora não tinha falado de coração. E que toda a inclinação de pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Eu vou repetir. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração. Fala assim comigo, pensamentos do seu coração. Veja que Deus liga o coração com a imaginação do homem. Nós pensamos que a imaginação vem da mente. Se eu falasse aqui hoje, depois do culto, nós vamos ter uma cantina maravilhosa, e nós vamos ter lá um bolo gostoso, um empadão gostoso, e eu vou te dar um de brinde, se você me disser de onde veio a imaginação. Eu garanto que 99% aqui ia dizer que vinha da mente. Mas a imaginação, a Bíblia diz que vem do coração. Por tudo que você deva guardar, guarda o seu coração. Mas Deus está dizendo isso. Hoje na educação que é dada nas escolas, as crianças aprendem através do raciocínio, deveria aprender através do raciocínio. Mas nos tempos bíblicos não era assim. No tempo bíblico as pessoas aprendiam por imagem. As pessoas aprendiam, quando Deus queria ensinar alguma coisa para as pessoas, Deus dava imagens para essas pessoas. Porque Deus é um Deus que dá imagens para que a gente possa gravar. O Senhor sempre vai nos dar imagem de fé nas nossas vidas.
Quando eu pedi para você fechar os seus olhos e imaginar daqui 5 anos, nós estamos colocando uma imagem de fé na sua vida, para que você caminhe em direção a isso. Sabe? É a maneira como Deus libera a nossa fé, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Muitos pensam que a imaginação é inofensiva, mas Deus disse que aquilo que imaginamos já está feito diante dele. Irmão, isso é muito poderoso. A palavra de Deus disse que aquilo que nós imaginamos, muito antes do homem se tornar perverso, nesse versículo que nós lemos aí, Deus já havia visto a perversidade na imaginação do coração do homem. Muito antes de alguém cometer algo errado, ele primeiro cria uma imagem no coração dele. Entenda porque o diabo tenta colocar, entenda porque o diabo tenta encher o coração do homem com pornografia. A imagem torna-se parte do coração. Mateus capítulo 5, verso 28. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quando uma pessoa fantasia, ela não usa a sua parte racional da mente, ela usa imagens. Ninguém fantasia com a mente. A pessoa fantasia com imagens que o diabo colocou no seu coração. O diabo sabe que tudo que for colocado na sua imaginação será reproduzido na sua vida. O diabo sabe que se a sua imaginação for uma imaginação voltada para o Senhor Jesus, você liderando uma célula, você crescendo, você sendo um ministro de Deus, você adorando a Deus, você tendo uma família abençoada, o diabo sabe que se você imaginar tudo isso, você será assim. Então o que ele faz? Ele faz você imaginar que você é fraco, que você é desanimado, que você não pode, porque ele sabe que tudo que você imaginar, assim você será. Você deveria pensar muito bem quando você dissesse assim: estou fraco, estou desanimado. O diabo fala assim: ganhei. Por isso, irmão, Deus quer purificar a nossa imaginação. Feche os seus olhos de novo. Conversa com Deus aí. Fala assim: Deus, purifica a minha imaginação. Me leva a imaginar coisas do Senhor. Ora a Ele. De tudo que deve se guardar, guarde o seu coração. A primeira menção de coração no Novo Testamento foi essa aí que nós lemos, Mateus 5. Bem-aventurado os puros de coração. A primeira menção de coração no Velho Testamento foi falando da perversidade do homem. E a primeira menção no Novo Testamento, na graça, é bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Escuta, o coração está associado a ver. O que você está vendo no seu coração, irmão, para esse próximo ano? O que você está vendo no seu coração até hoje? Se você não gosta do que você tem visto em sua vida, então você precisa mudar o seu coração. Você precisa mudar a sua imaginação. Tem pessoas que estão vivendo uma vida assim, muito abaixo daquilo que Deus projetou para ela. Mas a imaginação dela é que vai continuar difícil. A imaginação dela é que não vai melhorar. Que eu tenho que matar um leão todo dia. Deus tem um suprimento para você. Começa a mudar a sua imaginação.
Começa a mudar aquilo que você pensa na sua vida. Coloque as imagens corretas no seu coração. Começa a pensar aquilo que Deus tem para você. Todos os dias quando você acordar, não adianta você ser um papagaio de igreja. Deus, eu tomo posse das palavras, tem poder, vou ganhar no bicho esse ano, vou ganhar na loteria. A irmã falou assim para mim: pastor, se eu ganhar na loteria, eu vou te dar um dinheiro para comprar um prédio. Falei: joga aí, mas se ganhar, você me dá. Você precisa usar a sua imaginação. Você tem a empresa, você precisa imaginar essa empresa crescendo. Você tem uma célula, você precisa imaginar essa célula crescendo. Você tem uma família, você precisa imaginar essa família bonita. Você tem um carro velho, você tem um ministério. Eu não estou levando para dinheiro aqui não, estou tentando levar todas as áreas da sua vida, irmão. Nós não estamos aqui formando pessoas gananciosas. Nós estamos te ensinando a trabalhar em todas as áreas da sua vida. Você está achando que é a faculdade que vai resolver a sua vida? Sim, mas vai lá. Imagine você um médico. Imagine você cuidando de pessoas. Você precisa criar isso no seu coração. A Bíblia é um livro de imagens, dada por Deus para transformar o coração. Se você lê a Bíblia, Jesus ele está pregando e fala assim: eis que o semeador saiu a semear. O que é que você pensa na hora? Você já cria uma imagem, um cara com um bordal na mão, com a semente. Jesus ele levava imagens para as pessoas. O que o diabo faz o dia inteiro com as pessoas? Ele dá imagens para as pessoas. Você abre a internet, você abre o jornal, a crise, sei lá o que, está acabando, estou roubando, não sei o que, destruição, morte, Cariacica News, sei o que. Você fica igual um doido. Porque você vai criando imagens no seu coração que as coisas estão difíceis. A Bíblia é um livro de imagens, irmão. A nossa tendência, quando meditamos na palavra, é tentar entender. Feliz é quem encontra sabedoria e quem adquire entendimento. Encontra sabedoria, entendimento. Não entendi. Tá, então se eu tiver sabedoria, eu vou ter. A nossa tendência é ler a Bíblia para tentar entender a Bíblia, analisar, tirar um ensino do texto, mas a maneira de Deus é criar imagens no seu coração. Uma imagem vale por 1000 palavras. 2025 está aí batendo a porta, 2024 tem muita bênção ainda, mas 2024 nós estamos preparando você aqui, o seu coração, para um ano de conquista. Deixa eu falar para você qual a imagem que você já construiu. Deixa eu falar para você, irmão, quando você chega no final do seu serviço, que você está batendo a meta, o que você mais quer fazer? Tirar umas férias, não é? Está lá na produção, né? Então o Raí está lá produzindo pipoca para tudo quanto é lado, é pipoca, é algodão doce, e gente tocando, e o Raí e Patrícia, não vejo a hora, nós vamos lá para a roça, para a fazendinha cachoeirinha, né? Que nós vamos fazer o churrasquinho. Ele está imaginando as férias, não está? Não é isso, irmão? Tem gente que quando tira férias, fala só para você aqui, Raí, fala só para você aqui. O cara trabalhou o ano todo, 2 anos, já vendeu umas férias, tirou as segundas férias do outro ano, aí ele vende as férias. Quando ele vende as férias dele, sabe o que ele faz? Ele vai trabalhar 30 dias na casa dele de pedreiro. Não, aqui não tem, só lá no Mar Morto. Porque ele não conseguiu imaginar que o salário dele ia dar um pedreiro para poder cobrir as despesas durante o ano. Ele imaginou ele trabalhando. Aí quando ele volta para o serviço de novo, ele está mais morto do que quando ele tirou as férias. Eu nem sei porque eu comecei a falar isso, mas agora eu lembrei, ainda bem. 2025 está acabando, você está batendo as suas metas. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos a nossa empresa também, eu e meu filho. Nós estamos chegando no final, essa semana é a última semana, nós vamos tirar férias. Deixa eu falar para você. Nós estamos com tanto projeto para 2025, que a gente não está nem com a fim de tirar férias. A gente estava querendo começar já em janeiro. A gente fala, não, calma, fevereiro a gente começa. Como é que você está projetando já o seu ano, irmão? Como é que você está imaginando? Você está achando que você vai acordar de manhã? Tropecei numa mala de dinheiro. Um anjo Gabriel
tocou com o cajado na minha cabeça. Eu agora sou um cantor, um pregador. Irmão, você acredita em Papai Noel mesmo, vocês? Sério? Sítio do Pica-Pau Amarelo? Quem japonês, como é que aqueles... Kalohane gostava? A Rayane gosta também. Naruto, vocês acreditam em Naruto, irmão? A palavra de Deus está dizendo assim: filho, olha para a minha palavra, medita nessa palavra, olha para ela, cria imagem em cima dela, declare com fé nela, porque eu vou ser fiel para te abençoar. Esse é o segredo que está te falando. Meu Deus. Salmos 1, olha lá, vamos criar a imagem. Salmos 1, coloca Salmos 1 para lá. Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos futebolísticos. Verso 2. Né? Vamos para frente, só tem isso aí? Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Leia a palavra, irmão, e nela medita dia e noite. Vai. Aí o que Deus faz? Deus está falando assim: leia a palavra. Aí ele fala assim: se eu só falar isso, ele não vai gravar. Aí ele bota uma imagem. Se você fizer isso, você vai ser como uma árvore plantada. Mas não é uma árvore plantada em qualquer lugar. É uma árvore plantada na beira da água, que dá o fruto no tempo certo. Se chover ou não chover, não interessa. Ela está na beira das águas. As suas folhas não murcham, e tudo que ela fizer prosperará. Deus está te dando imagens para você entender o que Ele quer fazer. Aí você vai lá para o Salmo 128, deixa eu ver, é isso mesmo, Salmo 128, né? Deus dá mais imagem. Como é feliz aquele que teme o Senhor e que medita na sua palavra. Aí ele fala assim: não, eles não vão lembrar disso, deixa eu dar uma imagem para eles. Aí Deus vai lá: você vai comer do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero, né? Aí ele usa a imagem: sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como os brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Aleluia. Verso 4: assim será abençoado o homem que medita na palavra do Senhor. Deus está usando imagens para você entender que você precisa se ver como uma árvore. Em outras palavras, sua mulher vai ser atraente, linda, abençoada, porque o que você imagina no seu coração vai se manifestar na sua vida. Não adianta você ficar declarando se você não imaginar antes. Eu vou te mostrar isso na Bíblia ainda hoje, calma. Abraão é o maior exemplo disso. Deus falou para Abraão assim, é impressionante, sabe, o poder da imagem no coração, né? Ele era um homem abençoado, Abraão, mas Abraão tinha um problema, irmão. Qual era o problema de Abraão? Ele não tinha filhos. O cara tinha tudo, mas não tinha filho, né? Então Deus veio ter com ele e disse assim, lá em Gênesis capítulo 13, 14 e 16. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, fala assim: sai, Ló, de onde você está, olhe para o norte. Deus falou para ele assim, ó a imagem criando, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa, olha a imagem. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, né? Se for possível, Abraão, conta o pó da terra. Se você puder contar, assim será a sua descendência. Imagina, irmão, o cara tinha um problema, ele não podia ter filhos. Deus aparece para ele e fala assim: Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Eu vou fazer você tão
tão abençoado. Sua descendência vai ser tão abençoada que vai ser como o pó da terra. Deus sabia que Abraão estava abatido por esse problema. O que ele fez? Ele deu uma imagem para Abraão. Ele chegou para Abraão e falou assim: olha, Abraão, a sua descendência vai ser como o pó da terra. Irmão, lá em Israel é muito quente, irmão. O dia lá é quente. O cara bota o negócio na cabeça e ele fica o dia inteiro olhando para o céu, para o sol. Quando você está no sol, você fica olhando para o sol. É assim, irmão, que você faz? Não. Lá o cara andava o dia inteiro olhando para baixo. O que ele via quando ele olhava para baixo? Pó. E o que tem em Israel é pó. Abraão andava o dia inteiro olhando a promessa de Deus. Abraão olhava o dia inteiro a imagem que Deus tinha criado no coração dele. A imagem de fé. Sabe, Abraão podia olhar para o pó e ver a face dos incontáveis filhos que Deus daria a ele. Nós aqui somos descendências de Abraão, amém? Rafael 2 vezes, né, Rafael? Tem um pai chamado Abraão. Mas ele ainda não tinha filho, né? O que Deus estava fazendo com ele? Ele estava mudando a imaginação do coração de Abraão. Deixa eu te falar uma coisa aqui, o segredo. Deixa eu te dar o segredo agora, irmão. Antes de você confessar, você precisa criar uma imagem. Não adianta você falar assim, vamos usar um negócio aqui, um carro, vamos usar um carro. Não adianta você falar assim, não, 2025 Deus vai me dar um... Que carro aí, irmão? Um HRV? Então Deus vai dar um HRV, uma sopa de letrinha, né? Aí você fala, Deus vai me dar HRV, Deus vai me dar HRV, Deus vai me dar HRV, Deus vai me dar HRV. Fui lá no culto da primícia, dei minha oferta e Deus vai me dar HRV. Deus vai me dar HRV, março HRV, junho HRV, V e H e RV. Não, para Deus, V e R já está bom, pode tirar o H. Agosto, setembro, não, pode dar só HR, só o R. Deus, estou brincando não. Pode ser um Fusca também. Já que deixa para 2026 o HRV, dá um Fusca, porque eu já não aguento mais andar de ônibus. Deixa eu te falar, não resolve. Você tem que acordar de manhã, ir lá na garagem. Se não tiver garagem, já começa a sonhar com a garagem também. Caraca, da cor que eu pedi. Aí você entra no ônibus, aí você vai vendo o HRV. Você no ar-condicionado vindo para a igreja. Sua gata de filé do lado. Você dirigir. Você indo fazer compra com o seu carro. Você passeando com o seu carro, você trazendo o irmão para a igreja do seu carro. Deus quer criar uma imagem no seu coração. Quando você, e eu tenho exemplo para ler, porque eu não quero que a mensagem fique longa, tá, irmãos? Quando você criar uma imagem no seu coração, aí você vai poder confessar. Muito antes, sabe, muitos têm ensinado a respeito de confissão da palavra de Deus. Isso é bom, mas tem ignorado a importância de mudar a imagem do coração. Deus não falou para Abraão assim, Abraão, fica confessando que você vai ter um filho. Ele falou, não, olha para o pó da terra, assim será a sua descendência. Ele criou uma imagem no coração de Abraão. Marcos capítulo 11, verso 23. Marcos 11, 23. E eu asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire o mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá, assim será feito. O Senhor disse que nós precisamos falar para a montanha, mas nós precisamos ter uma imagem de fé no nosso coração. Lá em Gênesis 15, diz que Abraão, ele começou a se esquecer da imagem de fé. Então o Senhor veio novamente a ele e disse assim, Abraão, eu sou o seu escudo. Gênesis 15, 5, diz assim, levando para fora da tenda, disse, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E assim prosseguiu, assim será a sua descendência. Ele andava de dia
olhando o pó, mas a noite fica escura, o que tinha lá era estrela. Deus criou uma imagem para ele no dia e uma imagem para ele na noite. Ele falou assim: conte as estrelas. Deixa eu te falar, irmão, 2025, começa a contar as estrelas. Começa a contar as estrelas, conte as estrelas, conte as estrelas. Sabe, a gente ministra aqui o mês de dezembro todo, a gente fala, irmão, na virada do culto 2020, na virada do culto das primícias, nós vamos orar para você, por uma mudança de ciclo, para Deus te abençoar. A pessoa chega aqui igual estivesse indo para o cinema. Tem gente que vem, lota isso aqui, irmão, vem gente que não vem na igreja o ano todo, vem na virada do ano. Mas vem como? Vem só por, sei lá. Quando você chegar aqui, irmão, e não precisa ser a virada do ano, não, pode ser hoje. Começa a contar as estrelas. Chega com seus alvos, chega com seus propósitos. Eu li a história de 2 presos que estavam na mesma cela. Só tinha um buraco assim. E eles estavam presos juntos. Um preso só via as barras de ferro. O outro contava as estrelas lá fora. Sabe, amado, você precisa aprender a contar as estrelas. Abraão tinha voltado a se ver sem filhos. Assim como Abraão, comigo e com você, às vezes, amado, demora um pouco. Abraão estava lutando com as imagens do coração. Nós precisamos hoje encher o nosso coração do futuro que nós esperamos ter. Sabe, você tem que olhar para o seu filho, irmão, e profetizar o futuro que ele vai ter. Tem gente deixando o filho crescer para o filho decidir o que o filho vai ser. Educação, sei lá o que é o nome que eles dão. Negativa, né? Negativa. Tem gente esperando o filho crescer para decidir se vai servir a Deus ou não, se vai ser obediente ou não. Você quer filho obediente? Arranje uma havaiana boa e uma vara de goiaba, irmão. Dá certo com qualquer criança de qualquer idade. Quem manda na sua casa tem que ser você, irmão. Começa a imaginar, estou falando isso, estou apelando, mas começa a imaginar seus filhos servindo ao Senhor. Tem pais que só pensam nos filhos fazendo faculdade. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Começa a imaginar os seus filhos, pegamos esse pirralho aqui na igreja, ó. Ele, Danilo, está aqui servindo o Senhor. Tem alegria para um pai melhor do que essa? Comece a imaginar a sua casa sendo abençoada. Comece a imaginar. Para de falar que seu marido é chato. Para de falar que sua mulher é chata. Comece a imaginar ele, o Dom Juan. Comece a imaginar a sua mulher uma princesa. Talvez você vai ter que contar muita estrela, olhar muito pó da terra, mas não tem problema. Nós precisamos encher o nosso coração do futuro que nós esperamos ter, irmão. Nós precisamos ver grandes igrejas, nós precisamos ver pastores cheios do Espírito Santo, nós precisamos ver suprimentos financeiros, nós precisamos ver a glória de Deus, nós precisamos ver casamentos abençoados. Antes do milagre acontecer, Deus precisa mudar a imagem do nosso coração. Foi assim com Abraão, vai ser assim com você. Você está achando que você vai tropeçar numa mala de dinheiro? Para com isso, Deus não trabalha assim. Você está pensando que você vai lá no supermercado comprar R$200, o cara vai falar assim: toma aí uns tickets para você preencher, para você ganhar uma viagem. Você vai lá, vou ganhar uma viagem. Para com isso, irmão. Para com isso. Para com isso. Usa a palavra, usa as ferramentas que Deus deu para você. Antes do milagre acontecer, Deus precisa mudar a imagem do seu coração. O Senhor então lhe disse: conta as estrelas do céu. Ouça a chave aqui nessa noite, irmão. Você precisa mudar a imagem do seu coração antes que o milagre aconteça. Antes que chegue o ano de 2025, 2024 não deu tudo o que você quis, mas antes de chegar 2025 já começa a se ver, já começa a colocar a imagem no seu coração.
Vai dar certo se você fizer isso com fé. Mude a imagem do seu coração para mudar a sua vida. Muda a imagem do seu coração para os milagres começar a chegar na sua vida. Começa a se ver como dono da casa. Começa a se ver como o funcionário promovido. Começa a se ver como a sua empresa crescendo. Começa a se ver você abrindo uma célula da sua casa, irmão. Começa a se ver você cuidando das crianças. Começa a se ver você ministrando. Começa a se ver como um homem com suprimento, com recurso na sua vida. E a Bíblia diz que quando Abraão estava ali com 99 anos, Deus apareceu para Abraão novamente. Olha a sequência, irmão. Deus não podia ter dado esse filho para Abraão logo no começo? Podia, mas por que ele não deu? Ele não deu porque ele tem um princípio, e ele queria que nós aprendêssemos esse princípio. Com 99 anos, Deus aparece de novo para Abraão. Agora Abraão tem uma imagem. Agora Abraão olha para o pó da terra, olha para as estrelas, e ele tem uma imagem no coração dele, que ele vai ser pai de multidões, que ele vai ter uma grande descendência. E Deus aparece para ele e faz o que com ele? Troca o nome dele. Aí sim, ele começa a sair de Abrão para Abraão. O que significa Abraão? Pai de multidões. Aí você começa a confessar. Aí Abraão agora, ele não tinha só uma visão, ele não tinha só uma imagem, agora ele começou a confessar. Nós tentamos fazer confissões antes de ter aquilo que nós vemos por dentro. Nós queremos fazer confissões, só que não existe uma imagem no nosso coração ainda. Deus vai precisar colocar uma imagem no seu coração, irmão. Deus não atua assim, sabe? Primeiro, nós mudamos a imagem no coração. Depois nós começamos a confessar. Nós começamos a declarar. Isso algumas vezes pode demorar tempo. Com Abraão levou 15 anos para que Deus mudasse o coração dele. Uma vez que Deus mudou o coração dele, em 3 meses, Sara ficou grávida e abençoada. E o filho chegou. Sabe, amado, Abraão precisou começar a confessar que ele era pai de multidões. Sara, foi trocado o nome dela também. Ela teve que começar a confessar. Toda vez que Sara falava assim: Abraão, o almoço está pronto. Os amigos de Abraão deviam ficar olhando para ele assim: vocês estão doidos? Por quê? Olha o que sua mulher está falando: Abraão, o almoço está pronto. Ela estava dizendo assim: pai de multidões, seu almoço está pronto. Mas como? Você não tem nenhum filho. Mas eu tenho uma imagem no coração. E Abraão respondia para Sara assim: Sara, já estou indo. Ficou mais doida ainda, chamando ela de princesa. Um velho de 99 anos, uma velha de não sei quantos anos, como é que eles vão ter filho? Pai de multidão, princesa. Mas Deus rejuvenesceu Sara. Deus rejuvenesceu Abraão, porque eles tinham a imagem no coração. Aleluia. Sabe, amado, o que você vê a partir do seu coração? Essa é a pergunta-chave dessa noite. O que você está vendo a partir do seu coração? Quando você vai para casa, quando você está sozinho na sua casa, o que você está vendo para o próximo ano? O que você já está imaginando? Hein? Qual a imagem que gerou no seu coração? Sabe, amado, Deus está te levando, te dando uma chave abençoada nessa noite. Veja a sua família abençoada. Veja você cheio de vigor. Veja você cheio de saúde, de unção. Veja essa igreja crescendo, cheia de discípulos, cheios do poder do Espírito Santo. Veja o mover de Deus dentro de você, irmão. Sabe, veja Deus te usando nessa geração. Veja, sabe, a sua casa cheia de prosperidade.
Veja a sua casa como uma casa para ter uma célula. Veja a sua casa como um lugar abençoado para abençoar pessoas. Veja a sua esposa como uma árvore plantada. Veja seus filhos como flechas na sua mão lançado. Imagem produz a nossa realidade. Imagens produzem a nossa realidade. Grave essa sequência que eu vou te dar aqui agora. Imagem produz pensamentos. Toda vez que você tiver uma imagem, você vai começar a pensar nisso. Quando você tem uma imagem de você tocando o teclado, pode perguntar ao Ícaro se não foi assim. Pode perguntar a qualquer um que toca. Quando você começou a aprender a tocar alguma coisa, você tinha uma imagem no coração, eu tocando. Imagem gera pensamentos, você vai estar sempre pensando nisso. Pensamentos produzem palavras. Eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar. A imagem produziu um pensamento, o pensamento produziu palavras. E palavras, irmãos, presta atenção, segundo a Bíblia, cria circunstâncias. Palavras criam circunstâncias. Imagem produz pensamentos. Pensamentos produzem palavras. Palavras criam circunstâncias. Se você deseja mudar as coisas em sua volta, irmão, você precisa ir na origem e começar a mudar as imagens do seu coração. Às vezes a gente conversa com as mulheres, esse marido meu, essa mulher minha. A imagem que a pessoa tem no coração é que o marido tem problema, é que a mulher tem problema, esses filhos têm problema, essa empresa que eu trabalho tem problema, esse salário que eu recebo não dá para nada, porque eu sou mais, eu não aprendi a ler, eu não estudei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo outro. Imagens ruins. Se você deseja mudar as coisas na sua volta, amado, você precisa ir na origem e mudar as imagens que você precisa ter. Tudo que Deus faz é a partir de imagens. Antes de Deus nos levar a fazer qualquer coisa, Ele sempre vai nos dar uma imagem da obra dEle. Foi assim com Abraão. Conte as estrelas. Vai ser assim com você, vai ser assim comigo. Todos os milagres que eu alcancei na minha vida foi usando essa tática, uma imagem que gera pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram circunstâncias. Comece a contar as estrelas, comece a contar as estrelas. Devemos controlar as imagens que vêm no nosso coração. O diabo fica lançando imagem no nosso coração. Nós devemos controlar essas imagens. Todos nós formamos imagem dentro de nós. Tem pessoas que formam imagem dentro dela de Deus. Tem pessoas que formam imagem dentro dela das outras pessoas. Às vezes a pessoa nem conhece a outra pessoa, mas ela formou uma imagem da pessoa, não gosta daquela pessoa, nunca conversou com a pessoa, criou uma imagem daquela pessoa, acabou. Isso não tem aqui, só tem lá no Mar Morto. Não gosto do Ícaro, mas você já conversou com ele? Não gosto, não sei porquê, meu santo não bate com ele. O seu é do Satanás, que botou uma imagem no seu coração errada, e você aceitou. Sempre é assim. Tem pessoas que... Qual é a imagem que a Crentolândia tem de Deus, irmão? Deus lá no céu, com mata-mosca na mão, esperando você errar. Tum, tum. Um Deus ruim, um Deus zangado. A imagem que as pessoas têm de Deus é de um Deus bravo, de um Deus irado. E uma vez que você cria essa imagem, você começa a se relacionar com a pessoa através dessa imagem. Você não vai com a cara da pessoa, você se relaciona. Você não vai com a cara de Deus, você não se relaciona com Deus. Qual é a imagem que você tem de Deus, irmão? De pai? Ou aquela que o diabo tenta colocar que Deus é mau? Que Deus está aqui para te condenar? Que Deus está aqui para te punir? É claro que o diabo tem uma ajuda significativa para isso, porque a maioria dos líderes das igrejas, eles estão pregando nesse momento que Deus está prestes a te fulminar. E a pessoa fica ali porque ela tem medo de ir para o inferno. Mas se descobrisse um versículo na Bíblia que o inferno não existe, vazava.
Qual é a imagem que você tem de Deus? Mateus capítulo 25, verso 24. Fala uma parábola de um homem que diz assim: por fim veio que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor era homem severo. Olha a imagem que o cara tinha de Deus. Eu sabia que o Senhor era homem severo, que colhe onde não plantou e junta aonde não espalhou. Uau! Servo infiel tinha uma imagem errada gerada de Deus. Um Deus que colhia onde não plantou, que espalhava onde não juntou. Essa imagem errada levou ele a agir de forma errada. Se você ler a parábola toda, você vai ver que ele escondeu o talento. Deus deu um talento para ele, ele não usou o talento dele. Por quê? Porque ele tinha uma imagem errada de Deus. Nós não podemos servir a Deus com medo, irmão. Nós não podemos servir a Deus na angústia, na cobrança. Deus é o que Ele diz que Ele é. Deus é aquilo que a palavra de Deus diz que Ele é. Deus não está zangado com você, irmão. Ele ama você. Ele já pagou o preço por você. Ele já, na cruz, Ele já liberou, Ele já deu todo o suprimento que nós precisamos. Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca vai desistir de te abençoar no próximo ano. Não importa se esse ano você não foi fiel, não importa se esse ano você não conseguiu fazer, não importa. Deus não desiste de você, Ele está aqui te esperando. Lembre-se disso, irmão. Qual é a imagem que você tem de Deus? Qual é a imagem que você tem de você mesmo? Você é o que você imagina ser. Nós precisamos encher a nossa mente com as imagens verdadeiras da palavra de Deus. Tem pessoas que ficam achando, vai lá na praia, dá 7 pulos na onda lá no final do ano, acende não sei o que, usa calcinha dourada, vestido branco, não sei o que, acha que vai mudar a vida com isso. Irmão, para com isso. Estou pregando isso porque eu não sei onde essa palavra vai, talvez vai ajudar alguém, eu sei que aqui não tem ninguém assim. Não vou usar branco na virada do ano, porque branco é branco, né? Não pode nem usar branco mais, irmão, que é racismo agora. Tem que vir de preto no domingo, no virada do ano. Vocês vão ver. Daqui a uns dias vocês vão ver. Porque é branco. Amado, você precisa ter uma imagem verdadeira de você. Você não é o que os seus pais dizem que você é. Você não é o que os seus colegas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você precisa ter essa visão clara da sua vida. Sabe, a equipe de louvor pode subir, nós já estamos terminando. Sabe, a gente conhece a história de... Olha o que uma visão errada faz, irmão. Olha o que uma visão errada faz. Deus tira o povo do Egito, atravessa os caras no Mar Vermelho, sustenta eles com maná, sustenta eles com tudo, nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Deus ali com eles, ali suprindo em tudo, água da rocha. Quando chega diante da cidade, para poder conquistar a cidade, Deus manda uns espias olhar a cidade, se a cidade era boa. Os caras já tinham visto tudo quanto era coisa. Olha o que eles falam, número 13:33. Número 13:33. Eles foram lá olhar as cidades que eles iam conquistar. Vimos também os gigantes e descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos diante deles. Olha o que os caras se viram. Os caras que abriram o Mar Vermelho, os caras que eles estavam se vendo como gafanhotos diante daquele povo. Nós somos como gafanhoto aos seus olhos. Eles se viam como gafanhotos e viam os inimigos como gigantes. Tem muito crente se vendo como gafanhoto, irmão. Um ser insignificante. Ah não, comigo é mais difícil, eu nasci na família errada. Irmão, se você nasceu na família errada, se você não tem dinheiro, se você não tem estudo, se você não tem nada, deixa eu falar uma coisa para você. Você está na mira de Deus, porque é gente assim que Deus gosta de levantar para a glória ser dele. Agora Deus pega o filho do Joaquim, nasceu no berço de ouro, estudou no Darwin, Nutella de manhã, Nutella de tarde, não sei o que, e lá em creme, aí o cara vira médico.
Papai me deu a melhor escola. Agora Deus pega ninguém de lá, ó, e leva para lá. Mas você tem que parar de se ver como gafanhoto. O problema, irmão, é que muitos não sabem quem eles são em Cristo. Muitos não sabem que são filhos de Deus. Olha, eu tenho uma coisa na minha vida, eu podia dar muitos testemunhos nessa mensagem, mas eu quis me reservar, não dar. Mas eu vou dar um testemunho para vocês aqui. Você quer ter problema na sua vida, irmão? Ninguém quer ter problema na sua vida, né? Mas deixa eu te dar um conselho que você pode achar alguém que queira ter. Você quer ter problema na sua vida? Se mete comigo. Começa a falar mal de mim, começa a me criticar, começa a me perseguir. Você vai ver o que vai arrumar para sua vida. Não foi um só não, é centenas. Irmão, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou filho amado, protegido, querido. Eu durmo no colo do meu paizinho. Arranjou problema comigo, eu já jogo para ele. Ele resolve para mim. É isso aí, irmão. Você tem que saber quem você é em Cristo. Não se vê como você se vê como Deus te vê. E quando você não se vê como Deus se vê, você cede às ameaças. Você cede assim. Quer ver uma coisa que mata crente? É crente que anda por circunstâncias e não por fé. Você trabalha de domingo, irmão? Ou você acredita no princípio do primeiro? Ah, mas eu preciso. Então vai continuar trabalhando o resto da vida. Agora, pega o princípio do primeiro e declara na sua vida: Deus, sua palavra está dizendo isso, então a partir de hoje eu não trabalho de domingo mais. Você vai ver se Deus não vai entrar com provisão na sua vida. Mas a gente se move por circunstância. Ah, está difícil, preciso pagar uma conta, preciso fazer alguma coisa. Vai lá, quebra o princípio do primeiro. Quebra o princípio do primeiro. Você tem os seus negócios, tranca a porta no sábado, irmão. Acabou, só abre na segunda-feira. Coloca Deus no centro. Coloca Deus no senhorio. Se o domingo é do Senhor, o domingo é do Senhor. Mas o domingo virou do Flamengo, do Botafogo, do Vasco não vira nunca, né? Vascaíno só fica deprimido, né? Você assiste o jogo do Vasco, você fica endemoniado, irmão. Negócio terrível. Mas falando sério aqui para você, irmão, não ande por circunstância, ande por fé. Você acha que Deus não tem condições de te suprir na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta? Então Ele não é Deus para te suprir no domingo também. Quem está te suprindo não é Deus, quem está te suprindo é você. Por isso que você tem que trabalhar sábado, domingo, de noite, de madrugada, todos os dias. Porque você anda por circunstância, você não anda por fé. Você se torna aquilo que você imagina no seu coração. Vou repetir isso para você, já estou encerrando. Queria te pedir você ficar de pé nessa noite. Você se torna aquilo que você imagina no seu coração. Irmãos, baixa os instrumentos aqui. Ouve o que eu vou te falar aqui. Olha aqui para mim, irmão. Não conversa com quem está do seu lado, não. Olha aqui para mim. Olharam para mim? Não é comercial quando eu peço para ficar em pé, não. Igual está assistindo filme, aí dá os comerciais, você vai na cozinha. Não, eu pedi para você ficar em pé, mas continua olhando para mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho 53 anos de idade. Eu não sou louco de pegar pessoas preciosas como vocês aqui e estar ensinando algo para vocês que não é verdade. Eu não sou louco de estar passando uma mensagem aqui para vocês. Eu sei que vocês são pai de família, eu sei que tem gente aqui que tem que movimentar pela circunstância. Eu estou te ensinando um princípio. Ou você anda pelo princípio, ou você anda pelo seu esforço próprio. Ou você coloca Deus em primeiro na sua vida, ou você vai continuar o resto da sua vida trabalhando com o seu esforço próprio. Ou você faz prova de fé. Vem cá, Paulinho. Está combinado não, mas eu olhei para a sua cara e eu lembrei.
Domingo eu preguei uma palavra, essa palavra entrou no coração do Paulo. E muitas coisas aqui são novas para o Paulo, né? O Paulo está caminhando com a gente tem uns 2 anos e pouco. Já fez 3? Nem 3. Muita coisa é nova para o Paulo. O Paulo já recebeu muitos milagres aqui. E talvez domingo passado foi a primeira vez que ele ouviu a palavra que eu preguei sobre primícia, sobre o princípio. E a palavra entrou no coração dele. E Paulo tem um hobby. Paulo, eu até gostaria, se você puder me chamar um dia, você vai ficando velho, você vai gostando desses negócios assim, fotografia, comida, né? Já que esse negócio radical vai parando, né? Paulinho tem um hobby. Ele comprou uma maquininha assim, daquelas que você vai na areia assim, procurando metal, não tem? Se eu errar alguma coisa, você vai me falando, tá? E ele disse para mim que uma vez por ano ele acha alguma coisa de mais ou menos de algum valor. É muito difícil achar alguma coisa. Mas ele gosta porque enquanto ele está ali procurando, ele vai pensando um monte de coisa. Coisa de velho, coisa de quem já passou dos 40. E eu entendi muito bem quando ele falou isso. Eu até falei, vou comprar um negócio desse para mim também. É caro um negócio desse? Eu quero um igual o seu, né? Já estou me imaginando eu procurando esses negócios. E aí, ele ouviu a palavra de domingo. E ele colocou no coração dele, ele falou assim: pastor, Deus, no culto da virada, eu quero dar uma oferta das primícias, mas eu não tenho nada. E aí ele pegou o aparelhozinho dele e foi dar uma andada. Você quer falar, irmão, essa parte? Senão eu vou esquecer. Graças e paz a todos, amém? Então eu pratico detectorismo. Você tem um detector de metal, vai na praia procurando prata, ouro. A intenção é essa. 90% das coisas é tampinha. Para adiantar. Amém. E aí eu tinha acabando de sair daqui da palavra, conversei com a Daniela, né? Aí o pastor tinha falado que era bom você dar uma oferta do tamanho do seu sonho, né? Aí a minha esposa até falou comigo, que pena, a gente não tem essa oferta para poder dar do tamanho do sonho da gente. Eu falei, não, a gente vai dar o que tem. Mas eu botei no meu coração, Senhor, o que eu achar lá, é o que eu vou dar de oferta. Aí eu peguei, é muito difícil achar alguma coisinha, mas de vez em quando acha. Só que é raríssimo você achar 2 peças de ouro no mesmo dia. Eu achei 2 peças de ouro num dia. Eu falei, tá legal, vou lá ver de novo. Só que eu achei mais 2 peças de ouro. Que se eu pegar o ouro, gente, gritar bem assim, gente, quem foi que perdeu? Todo mundo da praia vem para cima. Então eu não consigo achar quem é o dono, senão eu devolveria de coração. Eu fico rodando ali por perto, se aparecer o dono a gente devolve. Se não aparecer, infelizmente. E aí foi uma quantia assim que é do tamanho do sonho da gente. E em nome de Jesus vai ser ofertado, porque Deus é em primeiro lugar na minha vida. E esse princípio eu aprendi, e esse princípio eu vou aplicar. Só que nesse determinado tempo eu não tinha, o documento da minha moto atrasado e os pneus estão careca, estão igual eu. E aí o que aconteceu? A minha esposa tinha até falado comigo, que eu tinha feito o propósito, mas não fui para ela. Ela pegou e falou bem assim, que legal, pelo menos agora você vai pagar o documento e o pneu da sua moto. Eu falei, pois é, então, você tem que a gente vai conversar. Não vou não, esse dinheiro não é meu, né? Eu já botei no coração que vai ser ofertado e mais para frente a gente paga o documento da moto. Só que a gente tem alguma coisinha na justiça para poder sair. E aí eu fiz isso, eu fiz isso num dia, no outro dia caiu o valor de pagar o documento da moto e o pneu Pai, em 2025 o Senhor vai conceder os desejos do coração do Paulo. Em nome de Jesus, amém? Obrigado. Sabe o que as pessoas não entendem, irmão? No envelope do nosso dízimo está escrito isso. Presta atenção. Aquele que dá a semente ao que semeia. Ele tinha a semente? Deus deu a semente. Por quê? Porque Ele gerou uma imagem no coração dele como Ele queria 2025. Mas não vem de... Você tem que gerar de alguma coisa. É princípio no mundo espiritual. Se você for no centro de macumba, você tem que levar uma oferta. Porque os espíritos só obedecem através de uma oferta.
Onde eles aprenderam isso? Aqui. Então a Bíblia diz assim: Deus dá a semente ao que semeia. Mas qual é o problema? O cara pega a semente e come. Ele acha que a semente é a bênção. E aí ele não tem uma colheita. Irmão, se o diabo tentar colocar no seu coração, é problema seu. Que eu estou gastando aqui 50 minutos dessa noite para poder tirar dinheiro seu, é problema seu. Mas eu declaro para você que você vai ver o Paulo ano que vem com a bênção dele, no nome de Jesus. Amém? Então, meu amado, você se torna aquilo que você imagina. Se nós somos fracos, se nós nos imaginamos fracos, é fraco que nós seremos. Se nós nos vemos como gafanhotos, é como gafanhotos que nós veremos. Mas Deus está nos convidando em 2025 a ver coisas maiores. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite? Fala assim: eu vou ver coisas maiores na minha vida. Vamos adorar o Senhor um pouquinho, que ainda dá tempo. Começa a se ver aquela fotografia que você tirou lá no começo. Sabe, amado, viva ela. Deixa criar uma imagem no seu coração. Oh, Jesus, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, que a tua palavra é tão viva, Senhor. Oh, deixa a sua imaginação, amado. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Aleluia. Reconheço o teu olhar, recebo um convite. Deus está te chamando para andar sobre as E águas. Ele me chama para andar sobre as águas. Deus está te chamando para o sobrenatural para esse ano. E Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Medita na tua palavra, que vai ser vida para você. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois tua palavra. Deixa o barco para trás, irmão. Começa a andar sobre as águas. Os meus pés. Recebe a aceleração da bênção. Voz que me chama a andar, é mesmo que acalma o mar. Dê um grito de júbilo ao Senhor. Adore Ele. Deus quer que você viva o sobrenatural. Nós somos chamados para o sobrenatural. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar, recebo um convite. E Ele me chama
você nessa noite. Aleluia. Deixa eu te falar, meu amado. Muitas pessoas às vezes nos pedem oração e a gente ora, mas não acontece nada. Sabe por quê, meu amado? Você precisa sair daqui. Você precisa ir para sua casa. Sabe, nesses 13 dias que falta desse ano ainda, você precisa tirar um tempo com Deus do seu quarto. Sabe, você precisa pegar uma folha, colocar em cima da mesa, deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração aquilo que Ele quer ministrar sobre você. Sabe, os seus alvos, colocar diante dEle. Sabe, todas as áreas, tudo como você sonhar, como você desejar. Você precisa colocar esses alvos diante de Deus. Sabe como vai ser 2025? Você não pode começar 2025 achando que só virou mais um dia. Você precisa ter algo específico para apresentar diante de Deus. Você precisa chegar aqui, meu amado, com seus alvos de oração. Sabe, você precisa criar uma imagem em cima desses alvos. Todo dia quando você acordar, você olhar para esses alvos e imaginar no seu coração isso. Sabe, quando isso virar realidade na sua vida, aí sim você vai começar a confessar. E como foi com Abraão, sabe, ele ficou esperando muitos anos para ter um filho. Deus mudou a imagem do coração dele. Quando Deus mudou a imagem do coração dele, ele começou a confessar. Quando ele começou a confessar, com 3 meses, irmão, Isaac nasceu. Não adianta você se comparecer diante de Deus de mãos vazias. Não adianta você comparecer diante de Deus dizendo assim: ah, Deus sabe o que eu preciso. Ô, meu irmão, não seja tolo. Deus sabe o que você precisa sim, mas Ele estabeleceu um princípio. Ele não vai fazer nada que o seu coração não deseja. Ele não vai fazer nada que você não autorize Ele fazer. Sabe, faça isso. Comece esse ano diferente. Paulo falou que ele tinha uma grande oferta, que ele tinha um grande sonho, que ele precisava de uma grande oferta. Irmãos, Deus, Ele dá a semente para todos aqueles que Ele colocou o sonho no coração dele. O problema é que você come, o problema é que as pessoas comem a semente. Se você come a semente, se você come a muda, você não tem uma colheita lá na frente. Você acha que a semente é a bênção. A semente não é a bênção. A bênção é o que a semente vai germinar para você. Sabe, coloca os seus alvos diante de Deus. Fala: Deus, faz como Paulo falou. Deus, Paulinho aqui da nossa igreja, Deus, aqui estão meus sonhos, me dê a semente. Chega aqui na virada do ano, irmão, com expectativas que algo vai acontecer na sua vida. Não vem aqui só para mais um culto, não. Não vem aqui só para desencarrego de consciência, não. Vem aqui com expectativa de algo que vai mudar a sua história, algo que vai mudar a sua vida. Coloque a mão sobre a sua cabeça nessa noite. Pai, o Senhor é o Deus que gera imagens, ó Pai. Deus vai gerando imagens no coração dos teus filhos. Como o Senhor gerou a imagem para Abraão do pó da terra, das estrelas. Nós queremos contar as estrelas, ó Pai. Nós queremos contar as estrelas. Nós vamos sair daqui nessa noite contando estrelas, Senhor. Deus, gera essa imagem no coração dos teus filhos. Gera essa imagem no coração dos teus filhos nessa noite. Oh, meu Deus. Gere pensamentos que vão gerar palavras. Em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite abençoando essa igreja, declarando que 2025 será um tempo de muita abundância, Pai. Não importa se o Brasil está em crise, não importa se o mundo está em crise, nós estamos em Cristo Jesus. É o céu que nos supre, é o céu que nos supre. Não é o Brasil que nos supre, é o céu que nos supre. Pai, eu libero essa palavra sobre as crianças, sobre os pais, sobre essa igreja. Eu declaro essa igreja crescendo para a direita, para a esquerda, para frente, atrás, em todos os lados. Nós profetizamos crescimento, nós profetizamos líderes de células aqui nessa igreja, Pai. Nós declaramos um ministério de louvor muito maior do que esse, ó Pai. Declaramos professores de crianças, ó Pai, ministério de carro, ministério de servos, ó Pai, a mídia, Senhor. Nós abençoamos, ó Pai, em nome de Jesus.
nome de Jesus. Mude o nosso coração nessa noite. Mude o nosso coração nessa noite, Senhor. Tira as coisas más. Dai-nos um coração puro para que a gente veja Deus. E em nome de Jesus, nós liberamos essa palavra. Você que recebe, fala amém. Aleluia. Se for aplaudir, pode aplaudir o Senhor bem forte.